Nosso estudo de hoje, lição 5 do livro No Portal da Luz, e tem por título Obsessores e Tentações. Ao contato das ideias renovadoras que te bafejam, afirma-te na disposição de estudar e servir com vistas à sublimação que demandas. Muita vez, porém, te lamenta contra obsessores e tentações, imputando a ele fracassos e desencantos que te assoberbam. Uns e outros, contudo, são frutos de tua sementeira ou circunstâncias forjadas por teu próprio comportamento. Partindo do princípio de que somos mais ou menos indiferentes a todos aqueles que não conhecemos, apenas experimentamos atração ou aversão por aqueles espíritos com os quais já convivemos nas existências passadas. Diante, pois, de nossos desafetos, convém profundo autoexame para verificarmos até que ponto seremos nós e eles os perseguidores e os perseguidos. Por outro lado, se é-nos lícito classificar por seduções das trevas os impulsos inferiores que não cogitamos de arrancar ao âmago de nós mesmos? Achamo-nos entre obsessores e tentações à maneira de alunos entre colegas e percalços da escola. A ordem, confraternização e aprendizado. A palavra é agente de auxílio no entendimento com os irmãos que ainda não se afinam conosco, mas o exemplo é a força que nos arrasta à desejada harmonização. A prece ser-nos-á socorro contra o império das sugestões deprimentes, todavia ninguém extirpará tendências infelizes sem esforço máximo de autocorrigenda. Não alegues a carga de influências destrutivas como sendo motivo a desânimo e frustração. Nunca olvidar que somente a luz vence a sombra, tanto quanto só o bem vence o mal. O estudo da obsessão é sempre um estudo muito profundo para a nossa análise, principalmente porque parece que de um bom tempo para cá, os nossos amigos na doutrina espírita, eles usaram a palavra obsessor como substituto dessas palavras referentes ao príncipe das trevas, que a gente usava quando professava outras religiões. Então, a palavra obsessor ela vem como sinônimo hoje de demônio, de satanás, dessas palavras aí que a gente já conhece muito bem. Quando, na verdade, os obsessores, a gente pode classificar de várias formas, e muitas das vezes, esse que a gente chama de obsessor é simplesmente uma pessoa que tem um contato muito mais próximo com a gente do que a gente imagina. Vou fazer uma pergunta simples para cada um meditar aí, né? Hoje, dentro do lar de cada um de nós aqui, todos que convivem dentro desse lar pensam igualzinho a gente? Estou perguntando hoje, encarnados, nossos filhos, nossos pais, companheiro, companheira, marido, esposa, pensam igualzinho a gente? Claro que não pensam, né? A gente vê que é um mundo bastante heterogêneo nessa coisa dos pensamentos. Aí o que acontece? Se o encarnado passa para a condição de desencarnado e se aproxima da gente com as mesmas ideias, a gente identifica as ideias contrárias e vai chamar ele de obsessor. Aí está me obsediando aqui com ideias que não são as minhas. Quando na verdade é uma pessoa aqui que pode ter sido minha mãe, minha avó, uma pessoa muito próxima. Uma outra coisa também para a gente analisar também com muita profundidade, porque é fruto até do que os espíritos vêm revelando para a gente. Muitas das vezes eu sou um amigo de copo de uma determinada pessoa. A gente tem o costume de toda sexta-feira de confraternizar, ou se não for toda sexta-feira, mas quando tem confraternização de estar junto, e usando a bebida alcoólica e sempre naquela, aproveitando os momentos. Aí o que acontece? Um dos dois desencarna, e esse que desencarna acaba desencarnando viciado. Vamos usar o exemplo aqui. Eu estou falando viciado porque a gente tem informações sobre encarnados, né? Pessoas, quando desencarnam, não levam o vício para o outro lado. Conseguem estabelecer sim uma distância. Porém, a gente sabe que o álcool ele é muito perigoso nesse ponto, porque ele proporciona prazer, como qualquer outra droga, e num mundo em que a gente tem muito sofrimento, a gente quer prazer para aliviar a dor, né? Então, muitas pessoas, na hora que vai pensar em confraternização, não consegue imaginar a confraternização sem o uso dessas substâncias, seja a droga, seja a gordura da carne do churrasco, tem que ter alguma coisa desse jeito, né? Vamos imaginar, ele desencarnou.
eu já tenho assimilação fluídica com ele. Ele está passando crise de abstinência lá do outro lado, porque está viciado. Vai ser muito natural ele se aproximar de mim. Quando ele se aproximar de mim, ele vem com a ideia, eu vou assimilar a ideia, e eu vou lá e vou colocar na prática. Eu vou beber, ele vai tirar um pouquinho a casquinha aqui, aproveitar um pouquinho do meu lado. Para quem tem alguma dúvida com relação a esse tipo de coisa, pega o livro Sexo e Destino, escrito pelo espírito André Luiz, através do Chico Xavier, e dá uma consultada, lê só o capítulo 6 desse livro. Vocês vão ver um caso desse aí que eu estou relatando para vocês. Então, eu estou chamando a atenção para que a gente tome muito cuidado com o que a gente vai fazer com a palavra obsessor. E o Emmanuel vem falar para a gente o seguinte: ó, toda vez que eu tenho contato com essas ideias renovadoras, é claro que no primeiro momento eu quero estudar, quero trabalhar, quero servir, mas depois eu vou me lamentar contra obsessores e tentações e vou acabar até atribuindo a eles o fracasso que ia acontecer comigo, o desencanto que ia acontecer comigo. Mas o Emmanuel está chamando a atenção, né, e outra frase que ele fala isso: obsessores aqui na Terra, eles fazem parte do nosso aprendizado. Tá? E uma das perguntas fala: pô, será que é lícito para a gente classificar essas seduções das trevas, por seduções das trevas e todos os impulsos inferiores que a gente tem? A gente vai traz isso tudo bem enraizado dentro da gente, né, para a gente começar a jogar só em cima deles. O que a doutrina espírita vem explicar para a gente? Vem explicar para a gente que, olha só, quem está do outro lado consegue influenciar pensamento. E o pensamento, ele passa necessariamente pelo crivo do meu livre-arbítrio, do bom senso e da razão. Se eu coloquei o pensamento que chegou para mim na prática, a responsabilidade é minha. Ah, mas foi ele que sugeriu. Tá, mas eu teria, pelo meu livre-arbítrio, a opção de não praticar. E eu pratiquei porque quando eu pratiquei, eu chamei a responsabilidade para cima de mim. De maneira que no estudo da obsessão a gente vai descobrir uma coisa espetacular. O remédio para a desobsessão está em mim mesmo. Quanto mais eu identificar quais são esses canais que ainda estão abertos, quais são os pontos fracos, né? O Emmanuel fala para a gente aqui no antepenúltimo parágrafo: a prece vai ser sempre um socorro contra o império dessas sugestões. Socorro. Todavia, ninguém estipará tendências infelizes sem esforço máximo de autocorrigendo. Então é um trabalho que é árduo, porque eu vou identificar em mim. Eu sou uma pessoa ainda muito destemperada, muito neurastêmica, muito nervoso. Eu vou ter que trabalhar isso em mim, porque cada vez que eu fico nervoso, eu vou estar oferecendo alimento para que os espíritos estimulem cada vez mais isso. Porque o raciocínio é sempre bem fácil da gente fazer. Vamos imaginar aqui, eu falei de entes queridos, pais, avós, amigos que estão desencarnados, mas vamos imaginar que eles sejam desafetos mesmo. Gente, se ele for um desafeto meu, ele não vai conseguir me agredir fisicamente, não vai. Vai descobrir isso. Então ele vai descobrir como é que eu faço para agredir o encarnado. Eu estudo os pensamentos dele, as tendências dele, e vou estimulando aquelas tendências que sejam destrutivas. Poxa, é tão simples assim? É simples dessa maneira mesmo. Então a tendência que eu tenho destrutiva: eu sou destemperado demais. Eu vou uma provocaçãozinha, eu perco logo a cabeça e parto logo para as vias de fato, para a luta corporal. Vai ser estimulado isso. Eu tenho uma tendência viciada. Então tá bom, você vai ser estimulado a beber até você perder o controle de si mesmo e fazer uma bobagem ou ir destruindo o seu corpo. A fumar, a usar uma droga também ilícita, ao sexo desregrado, porque todas são fontes de prazer. Se é fonte de prazer, viciou aquele encarnado, o vício já não está mais no corpo, está aqui na mente. Quando eu desencarnar, o corpo fica aqui, vai para dentro do caixão, mas a mente vai comigo. Aí eu estou do outro lado, trazendo essas tendências todas comigo, e mais ainda, né? A gente fica num cárcere sem grades. Eu estou livre, mas não consigo ficar livre. Que situação terrível, né? Então o esforço tem que ser de cada um para que a gente possa cada vez mais diminuir, até que um dia a gente acabe totalmente com esses focos de, vamos usar aqui uma palavra que o Dr. Herman, um espírito amigo, usa muito, rachaduras morais, que permitem com que esses amigos aí do plano espiritual explorem e acabam trazendo prejuízo para cada um de nós. Depende de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.